Meus queridos, bom dia, paz do Senhor. É sempre um prazer, uma honra estar aqui. É um motivo de gratidão meu coração pela confiança, né, do nosso pastor e dos demais pastores. Eu me sinto muito querida, assim que eu me sinto por vocês. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Aleluia. Doce Espírito Santo, aqui estamos nessa manhã, Senhor. Celebramos o Teu nome, Te adoramos e nesse momento nós abrimos o nosso coração. Já fizemos isso desde o início porque entendemos que o nosso coração é o Teu altar. E nessa manhã, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Eu creio, Senhor, que essa palavra foi inspirada por Ti, que ela encontre solo fértil em cada coração aqui e possa frutificar. Em o nome de Jesus, que não seja eu a falar, mas o Teu Santo Espírito, gerando vida, gerando frutos de arrependimento, frutos de salvação. Em o nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Orem por mim. Eu estou com uma leve tossinha. Essa entrada de ar-condicionado sai no calorão, né? Mas estou bem, graças a Deus. Semana passada fiz PCR, tudo negativo. Não estou sentindo nada. Tudo certo. Então, mas de vez em quando dá uma tosse. Gente, o tema, como eu disse, o entendimento que dirige as emoções produzirá frutos. É muito interessante, nessa manhã eu quero te fazer um convite a olhar para a árvore que você é. Porque nós temos uma tendência muito grande a nos preocuparmos, a olharmos, a admirarmos a árvore do vizinho, né? Lá de casa, a minha vizinha tem um pé de manga. Estamos na época, né? E a coisa mais linda é ver aquele pé todo carregadinho e a gente fica assim babando, né? Torcendo, tomara que ela me dê uma sacola de manga. Ou é o pé de acerola, né? É tão bom a gente ganhar isso dos vizinhos. Se você tem, gente, não sabe mais o que fazer com tanta acerola, distribua. Sendo que nós precisamos atentar também para o fruto que nós temos produzido no nosso dia a dia. E a palavra de Deus, ela nos mostra diversos tipos de fruto, né, que nós podemos produzir. Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre o fruto do Espírito. Esse é bem conhecido, né? Que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não é isso? Diz que contra essas coisas não há lei, né? Em Provérbios 11:30, fala sobre o fruto de retidão, que é um outro tipo de fruto que nós também precisamos produzir. Mateus 3:8, fala sobre o fruto de arrependimento. Tiago 3,18 fala sobre o fruto de justiça. Então, existem muitos outros, mas são frutos que o Senhor espera encontrar em nós, né? Nós lembramos de uma parábola, uma passagem, em que Jesus estava procurando o fruto de uma árvore e ele não encontrou. O que aconteceu? Ele amaldiçoou aquela árvore. Então, é importante que nós, como cristãos, possamos entender que nós temos, sim, o dever de produzir frutos, né? Abra sua Bíblia lá em João 15:16. João 15:16. Fala assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Em algumas versões, fala assim, né, que eu vos designei. Que eu vos designei. Então, o Senhor, Ele conta conosco para produzir esses frutos, né? Eu até coloquei
para vocês o significado da palavra designar. Diz assim: designar, indicar algo ou alguém, de maneira a distingui-lo dos demais, apontar, mostrar. Então, queridos, quando o Senhor, Ele diz que Ele nos designou, Ele nos escolheu para mostrarmos algo. Por quê? Porque através dos nossos frutos é que conhecerão a Jesus. Através daquilo que nós permitimos sair do nosso coração, da nossa boca, o nosso comportamento, né, as nossas posições diante da sociedade, diante das situações do dia a dia, da forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo, com o nosso parente dentro de casa. Ser bênção dentro da igreja é a coisa mais fácil dentro de casa. É ali que nós também precisamos produzir frutos, né? Precisamos estar atentos, porque não é apenas uma questão da gente querer, mas quando nós entendemos que é uma responsabilidade que Jesus nos deixou, nós vamos entender como que é diferente, como deve ser diferente o andar do cristão. A gente não está aqui simplesmente para viver de acordo com aquilo que a gente acha que está certo, mas nós precisamos sim apresentar a Deus esses frutos. A coisa mais gostosa que existe é a gente comer um fruto da estação, né? Quem gosta de pêssego, por exemplo, aí no Natal nós experimentamos de pêssegos maravilhosos. Por quê? Porque estavam na estação, né? O doce é diferente. O abacaxi, por exemplo, né? É igual um mel. Abacaxi é minha fruta preferida. Eu como em qualquer época, pode estar doce, azedo, eu gosto. Mas na estação não é mais gostoso? Então nós, como cristãos, nós temos diversos frutos. Você não tem só um abacaxi para frutificar, né? Nós vemos aqui vários tipos: o fruto do Espírito, o fruto de retidão, o fruto de arrependimento, o fruto de justiça. Ou seja, nós temos diversos frutos para frutificar, para trabalhar dentro de nós ao longo de toda a nossa vida. Todo o tempo, não é só quando tudo vai bem, agora eu posso frutificar a alegria. Não, quando tudo vai mal, você pode frutificar o fruto de louvor ao Senhor. Você pode louvar ao Senhor, o fruto de gratidão. Então, todo o tempo, nós precisamos estar atentos, porque a nossa vida, ela é uma resposta ao chamado de Deus. E Ele nos chama para frutificar. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: você foi chamado para frutificar. Você foi designado para frutificar. O Senhor Jesus está procurando frutos em você. Amém? Vamos lá em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler a parábola do semeador. Porque o fruto, ele precisa de alguns elementos para se tornar fruto. Às vezes a gente faz aquela pergunta para a criança, né? O que é que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Né? E o fruto é a mesma coisa. Veio o fruto ou a semente? Eu acredito que tudo já veio como fruto. Eu acredito particularmente. Mas ali dentro estava a semente para que pudesse continuar. Mas a semente, ela não simplesmente dá um fruto do nada. Se você ficar segurando a semente na sua mão, vai nascer algo dali? Não. Ela precisa o quê? Ser enterrada, né? Ela precisa morrer, assim, germinar ali dentro da terra. Ela precisa de ser regada, né? Então, existe todo um processo. E na parábola do semeador, nós vamos ler aqui, do verso 1 ao 8. Vamos ler. Diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas
Quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Então, nós vamos perceber que o semeador era a mesma pessoa, as sementes eram o mesmo tipo de semente. O que diferenciou ali no processo foi o tipo de solo em que a semente caiu. E, diante disso, produziu de forma diferente aquela semente, né? Algumas morreram, algumas chegaram a nascer, mas a raiz morreu, não resistiu. Então, dependendo do solo em que a semente ela é lançada, ela vai também variar o seu resultado. Nos versos 18 a 23, Jesus começa a explicar o porquê dessa diferença. Vamos ler no verso 18 a 23. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Então, nós vemos que aqui produziu frutos, ela caiu em um solo fértil. E o que é esse solo fértil? É esse lugar onde a semente é enterrada e passa a gerar vida. É o nosso coração. É o nosso coração. Esse lugar de solo fértil é o nosso coração. A palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23, você pode, não precisa abrir não, só acompanha ali no multimídia. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Né? Dele depende a sua vida. Guarda o seu coração. Contudo, gente, Jeremias 17, 9, ele fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Gente, o coração é o lugar onde as nossas emoções habitam. Né? Quando a gente fica estressado, quando a gente fica nervoso, quando a gente fica preocupado, essas emoções elas se processam no nosso coração. Né? Às vezes a gente fica nervoso, ansioso, e as nossas atitudes elas começam a ser resposta àquilo que nós estamos sentindo. Né? Às vezes a gente responde os outros atravessado, porque a gente está preocupado, a gente está impaciente. Né? Às vezes o outro não tem nada a ver com o problema e a gente não consegue separar. Por quê? Porque nós estamos movidos por uma emoção aqui no nosso coração, né? De preocupação, de amargura. Então, nós precisamos atentar. Por quê? Porque de acordo com aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está sendo gerado, germinado dentro do nosso coração, nós vamos responder às pessoas, nós vamos responder com as nossas atitudes. Então, é por isso que nós precisamos ter esse cuidado de nos autoanalisarmos, de nós fazermos as nossas reflexões, o porquê, de nós nos percebermos. Por que que eu estou agindo assim? Por que que eu estou assim, áspero, ríspido? Né? O que está acontecendo? Precisamos ter essa atenção, porque todos os dias nós somos chamados a frutificar. E que nós possamos gerar frutos de vida, frutos que realmente possam alimentar
né, as pessoas. A pior coisa que existe é a gente realmente procurar um fruto e aquele fruto não está doce, está sem graça, né? É bom nós estarmos perto de pessoas que nos transmitem coisas boas, né? Tá certo que nós somos seres humanos. Em algum momento a gente não vai estar bem, mas nós precisamos nos aperceber de como nós estamos nos sentindo e daquilo que nós estamos fazendo com o nosso coração. E aí nós vamos entender, né, que no verso 23, desse capítulo de Mateus que nós lemos, no verso 23, ele fala: e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Como isso é importante, né? Nós ouvimos aqui um testemunho tão lindo dos nossos irmãos. E como foi precioso, porque nada acontece por acaso, né? Quando a Rosana, ela leu aqui as passagens bíblicas que tocaram no coração dela. E por que tocou no coração dela? Porque em algum momento ela ouviu a palavra de Deus e ela entendeu. Ela entendeu o que estava sendo lido. Ela entendeu o que o Senhor estava falando com ela. Por quê? Porque no dia da adversidade, tudo que você vai precisar não vai ser do dinheiro, não vão ser de pessoas. Na hora da dificuldade, o que você vai precisar é se agarrar na palavra de Deus. E isso só é possível quando você entende. Quando você entende que Deus, Ele é soberano. Quando você entende, sim, que essa leve e momentânea tribulação produz para você eterno peso de glória. Quando você entende que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Na semana passada, nós ouvimos aqui o testemunho da irmã, eu esqueci o seu nome, mas foi uma bênção ouvir o seu testemunho. Eu estou gostando muito de ouvir os testemunhos, gente, porque eles nos edificam. Né, como a irmã falou na semana passada, pode parecer algo muito pequeno para você que está ouvindo, mas para quem viveu, é uma experiência gigantesca, porque só nós, quando estamos nos momentos difíceis, podemos perceber que carecemos da graça de Deus e só um milagre o Senhor pode fazer. E é só um milagre. Mas para isso nós precisamos entender por quê. Porque a minha irmã poderia começar a murmurar, mas de acordo com o testemunho, ela estava sempre louvando, ela queria estar aqui na casa do Senhor. A Rosana poderia se desesperar, né, e achar, eu estou sozinha, poderia ficar amargurado. Quantas vezes nós nos encontramos em momentos difíceis, porque todos nós vamos passar. E a gente se pergunta, onde é que está Deus? Ele me abandonou? Não, mas quando nós entendemos que todos nós vamos passar por momentos difíceis, mas que Deus estará conosco em todo o tempo. As pessoas não vão entender. O marido vai estar internado, mas vai estar louvando. Vai estar com dor na coluna travada, mas vai estar louvando. Vai estar com lágrimas correndo, chorando, mas vai estar louvando na casa do Senhor. Vai estar sem ar, mas não tem problema. Esse é o meu respirar, né? Teu fôlego, teu sopro de vida em mim. Isso só vive quem entende. Quem entende, quem acredita, quem escolhe experimentar, acreditar e confiar. E é nisso que você está produzindo o fruto. Ninguém vê, mas eu tenho certeza que ali naqueles dias, né, que o Rogério estava internado, Rosana estava fazendo o quê, gente? Produzindo fruto, produzindo fruto, produzindo fruto. Ninguém vê, mas estava produzindo fruto. Então, eu tenho certeza que Jesus, Ele olhou e Ele viu. E Ele se alegrou. Ele se alegrou com o fruto do seu penoso trabalho. Porque foi para isso que Ele morreu na cruz. Foi para isso que Ele aceitou o desafio. Para que nós pudéssemos confiar e acreditar de que aquele que morreu, que se entregou, Ele está conosco todo o tempo. Quer seja no hospital, quer seja onde for, Ele está conosco. Amém?
Aleluia. Davi, ele falou, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que precioso é isso, né? Eu estava ali pensando, né, durante os louvores e pensando na palavra, e me veio aquele louvor da Cassiane, antigo, né? Vamos cantar juntos, gente? Eu estou com medo de começar a tossir aqui, mas vocês conhecem. Coloca a mão no seu coração. Cante. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar. Para quê? Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, aleluia. Então, entender isso, entender essa verdade, coloca aí o significado de entender, por favor. Perceber ou reter pela inteligência, compreender, captar a intenção, perceber a razão de alguma coisa, ter como certo ou decidido, acreditar, considerar, julgar. Deus nos dotou de uma capacidade, entendimento. E esse entendimento é o que vai gerar em nós ter como certo ou errado, decidir por algo. Nós todos, gente, vamos sim estar à mercê das nossas emoções. Nós não somos apenas seres carnais ou seres espirituais. Nós também somos seres emocionais. Nós não estamos livres de sentir ira, de sentir raiva, de sentir medo. Não, todos nós vamos sentir em algum momento da nossa vida. Nós não vamos ser ousados o tempo todo, nós não vamos ser corajosos o tempo todo, porque nós somos seres humanos. Talvez você vá receber um diagnóstico médico, você vai ficar preocupado. Sim, vai acontecer. Né? Nem sempre nós vamos reagir de primeira. Em nome de Jesus, sai para lá. Às vezes, de primeira, você vai sentir um medo. Isso é natural. Não se sinta culpado por isso. Mas, numa segunda instância, num segundo momento, o nosso entendimento, aquilo que nós ouvimos no culto, aquilo que nós ouvimos no grupo de vida, aquilo que nós entendemos da palavra, nós precisamos aqui trazer à memória. Porque é essa a orientação da palavra de Deus. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá esperança é aquilo que eu entendi. Nós não podemos ser como aquele fruto que caiu à beira do caminho, acho que é esse. Que ele logo recebe a palavra com alegria. Mas logo vem algo e rouba essa alegria. É melhor você ficar triste, mas lembrar da palavra de Deus e ela te fortalecer, do que você ser guiado pela sua emoção de medo. Porque estar aqui na igreja e ouvir a palavra é muito bom. A gente sai daqui animado, a gente sai daqui encorajado, mas nós estamos sendo o quê? Jogados num covil de leões. As notícias ruins, elas vêm, às vezes a gente se abate, e nós vamos precisar lembrar daquilo que nós ouvimos aqui e entendemos.
É aquilo que nós entendemos a respeito de Deus que vai fazer com que a nossa visão a respeito das situações mude. Foi o entendimento a respeito da palavra de Deus que fez com que a Rosana permanecesse de pé, com que a minha irmã, Cláudia? Andréia. A minha irmã Andréia permanecesse de pé até conseguir a porta do Senhor. E é assim que nós vamos permanecer. Entendendo que Deus ele é soberano, entendendo que Deus nos ama, entendendo que Deus cuida de nós acima de todas as coisas. Ele é soberano. Amém? Ou seja, para ajudar o nosso coração, que é o lugar onde as nossas emoções são geridas, o lugar onde a nossa humanidade habita, Deus nos deu o entendimento através do nosso intelecto. Através do nosso intelecto. Olha que interessante o que é intelecto. É a única parte da alma humana de natureza imortal responsável pela formulação do quadro conceitual no qual os objetivos de conhecimento são compreendidos. Parece que falei difícil aqui. Grande, né, o conceito de intelecto. Mas é onde nosso entendimento se instala. É a nossa capacidade de gravar, de decorar. Igual quando a gente estuda, né, que às vezes a gente tem que passar, tem que apresentar o trabalho lá na frente de todo mundo, que a gente fica com a perna bamba. Igual meus irmãos vêm aqui, Rosana ensaiou na frente do espelho para falar aqui, né? Andréia também ensaiou, fica pensando. Por quê? A gente está trabalhando no nosso intelecto. De alguma forma, a gente está tentando memorizar, né? Eu fico lendo, gente. Eu fico lendo, olha só. Eu escrevo isso daqui, eu leio, eu fui dormir 1h pouca da manhã. Lendo, relendo, lendo, relendo. Tem gente que tem muita facilidade para isso, né? Mas eu também preciso aquilo memorizar, para eu entender, para eu gravar na minha mente, né? Então, o intelecto que Deus nos deu é o que nos dá capacidade para isso. Então, para quem tem mais dificuldade para entender, precisa se aplicar um pouco mais. Ler um pouco mais, porque, de fato, gente, às vezes não é fácil a gente entender a Bíblia, né? Hoje em dia tem várias versões que nos ajudam a ter uma compreensão melhor a respeito do que está sendo dito, mas às vezes tem umas palavras difíceis, mas que isso não seja um impedimento para você buscar entender, porque é aquilo que nós entendemos que vai fazer a diferença no momento que a gente precisar praticar. E é lendo que a gente vai gravando no nosso intelecto. E daqui a pouco as situações elas vão vir e naturalmente você está falando aquilo que está dentro, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Que diz a palavra de Deus. Então, se você é aquela pessoa que tem a dificuldade, às vezes, né, de abandonar o xingamento, que às vezes a gente vem do mundo cheio de carrapicho, né? Aí, quando estressa, aí quando dão uma fechada no trânsito, aí escapole, né? Nós precisamos o quê? Senhor, me ajuda a praticar frutos de justiça, frutos de bondade, fruto de mansidão, né? Esses aí estão todos englobados no fruto do Espírito, né? A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. E a gente só consegue essas mudanças quando nós nos permitimos essas mudanças. Quando nós fazemos a nossa autoanálise a partir daquilo que nós entendemos que é o certo, o que é errado, entendemos o que a palavra de Deus nos ensina, e aí nós vamos percebendo, eu não deveria mais continuar agindo dessa forma. Porque a palavra de Deus me orienta a respeito disso. Às vezes nós oramos, e eu não estou querendo, com o que eu vou dizer agora, te desmotivar a orar pelas pessoas. Não, continue orando, porque Deus ele é poderoso, né? Mas as pessoas elas mudam quando elas reconhecem que elas precisam de mudança. Então, às vezes, quando a gente quer orar para que alguém mude, o ideal seria a gente orar: Senhor, abre os olhos
do entendimento dessa pessoa, para que ela possa entender que está errada. Né? Porque mudar por si, de repente, é difícil que isso aconteça. As pessoas elas só buscam uma mudança quando ela entende que ela está errada. Né? E às vezes a gente encontra pessoas que são orgulhosas, né? Que nunca vão querer entender nada, só elas que estão certas. Mas Deus, Ele pode quebrar o orgulho. Né? Senhor, quebra esse orgulho. Né? Para que ela possa entender que ela precisa de mudar nesse sentido. Né? Deus, Ele pode todas as coisas. E é na nossa mente que administramos todos os ensinamentos que recebemos. O lugar em que se fixam os aprendizados. Os aprendizados que recebemos da parte de Deus, por meio da sua palavra. E é sobre ela que nós devemos caminhar. Abre a sua Bíblia lá em Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Às vezes nós temos muita facilidade em apontar para os outros quais são as falhas delas, né? E muita dificuldade em olhar para as nossas próprias falhas. É muito fácil a gente ver o fruto podre lá da árvore do vizinho, né? Mas a nossa, muitas vezes, está até sem fruto. E a gente não está se percebendo, né? Então, essa mensagem ela é muito simples. Mas, se você entender nessa manhã como é precioso, como é importante, você está atento àquilo que você tem seguido para a sua vida, e que Deus, Ele conta para que você realmente produza esses frutos, a gente vai parar de olhar mais para a vida dos outros e olhar mais para a nossa própria vida. E sermos mais frutíferos. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é o nosso manual. Que nós não sejamos guiados pelas instruções que o mundo nos dá, mas que o nosso entendimento, ele seja desenvolvido a partir da palavra de Deus, daquilo que ela nos ensina. Talvez você vá precisar ficar mais quietinho. A gente às vezes é muito falante, acaba às vezes errando por tanto falar. E nesse processo de desenvolvimento, nessa busca de uma autoanálise, né? Nesse momento de autoconhecimento, início do ano, né? É um período em que a gente costuma traçar muitas metas, muitos objetivos. Sei que o mundo está louco e a gente não sabe nem o que vai ser do dia de amanhã. Né? Mas, geralmente, início do ano é um momento em que a gente, né, faz umas reflexões do que eu quero mudar, do que pode melhorar. Então, que você aproveite esse momento para fazer essas análises. Será que eu preciso me calar mais? Às vezes, você tem produzido frutos de ira, de raiva, porque você está falando besteira, à toa, sem necessidade. Pode ficar mais quietinho e se analisando mais. Será que eu realmente estou certo? Será que eu realmente estou certa nesse ponto? Será que meu esposo não tem razão? Será que a minha esposa não tem razão? Né? Porque a gente tem muita facilidade para apontar para o outro. E muita dificuldade para olhar para dentro. Então, que sejamos mais introspectivos nesse ponto, dessas autoanálises, e que a palavra de Deus seja a nossa referência, que a palavra de Deus seja a nossa bússola, e que possamos dizer como Davi, como nós cantamos aqui: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar, para eu não errar, mas para eu permanecer firme, para que eu possa continuar produzindo frutos. Eu não quero que Jesus olhe para mim não encontre nada, mas eu quero que Ele olhe para mim e encontre fruto de alegria,
Coisa mais linda é a gente ver pessoas que a gente sabe que estão passando por momentos difíceis. Eu acredito que o pastor Ednilson, os diáconos que fazem visitação nos lares, eles veem muito disso. Às vezes você chega na casa de um cristão que está com um monte de problema, mas ele está ali louvando, está agradecendo ao Senhor. Também encontra outras coisas, também encontra a gente reclamando, a gente murmurando, também encontra de tudo. Mas é lindo quando a gente vê um crente que entende que mesmo que ele esteja passando pela prova, está dando glória a Deus. Não é? Não é lindo a gente ver isso? É aí que a gente entende, esse é um crente de verdade. Porque ele está confiando no Senhor, ele está esperando no Senhor. Ele sabe que ele não está só. Que Deus, ele não prometeu uma vida abundante, de riquezas, de bens materiais, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi isso que Jesus prometeu. Né? Ele veio sim para nos dar vida e vida em abundância. Não está falando de riqueza em abundância, de dinheiro em abundância, vida. Vida, ele é a própria vida. E ele precisa ser abundante nos nossos corações. Então, queridos, o coração, ele é o lugar onde as nossas emoções elas são geridas, onde elas acontecem, mas para que nós não possamos nos perder pelo caminho, porque o coração ele é corrupto, vai dar vontade de você esganar alguém, vai dar vontade de você partir para cima do seu colega de trabalho que te irritou, ou que às vezes foi abusado com você, falou atravessado com você, você vai querer responder à mesma altura. A vontade, gente, ela vai acontecer. Mas aí você entende, opa, mas eu tenho que ser manso e humilde. Aí você faz o quê? Se faz de bobo, às vezes, né? Por isso tem gente que acha que crente é bobo. Não, nós somos muito inteligentes. Porque nós somos praticantes da palavra. Esse é o fruto que... Essa é a semente que produz muito fruto. É aquele que entende e põe em prática. Esse produz muitos frutos. Amém? Quantos querem produzir frutos? A 30, a 100 por um? Amém? Eu quero. Eu sei que você também tem esse desejo no seu coração. E para isso Deus nos deu o entendimento, para que possamos filtrar essas emoções. E Ele nos deu o seu Santo Espírito, para nos ajudar em todas as coisas. Tem coisas que vão ser mais fáceis, tem coisas que vão ser mais difíceis, mas Ele estará sempre conosco, nos ajudando. Se você falhar em algum momento, Ele continuará ali do seu lado. Não, vamos, levanta e vamos seguir. Na próxima você vai conseguir. O que não pode é desistir. Amém? Às vezes a gente pensa, né? Eu sirvo para ser crente, não. Querido, tem jeito não. Você já é escolhido. Você já foi predestinado. E aqueles que antes conheceu, a estes também predestinou. É o que diz a palavra de Deus. E você é esse privilegiado, essa privilegiada. E Ele conta com você para, apesar das nossas falhas, apesar da nossa humanidade, produzir frutos a 30 e a 100 por um. Amém? Quero convidar o Ministério de Louvor